Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós aqui do canal Português no Caderno Facilmente viemos hoje com outro conteúdo que geralmente cai em nossas provas. Aquela prova da escola, aquela prova de um concurso público, às vezes até nos vestibulares, por que não? Iremos falar sobre período composto por coordenação. Nós temos uma videoaula aqui já sobre tipos de períodos. Se você ainda não está por dentro, por favor, acompanhe, tá bom? Nossos vídeos são curtos para que facilite o seu entendimento. Vivemos num momento em que não temos muito tempo, não é verdade? São muitas coisas para fazer. Então, o nosso propósito é trazer vídeos curtos com conteúdo de fácil compreensão, de uma maneira clara e no caderno, que é a nossa realidade, não é verdade? Então, vamos ver período composto por coordenação. Nós aprendemos, revisando aqui rapidinho, que nós temos um período quando em um enunciado há presença de orações. Se nós temos uma oração no período, nós temos um período simples. Se nós temos mais de uma oração, nós temos um período composto. E como é que nós identificamos a quantidade de orações? A partir da quantidade de verbos, certo? Então vamos lá, o período composto já está dizendo, é um período que apresenta mais de uma oração. Isso significa que tem mais de um verbo. O período é composto por coordenação. O que é isso? É um período que irá comportar orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações que mantêm uma relação, tá? No período, porém, uma oração de independência. São orações que estão aqui, olha, no período, porém, com a sua independência, sintaticamente falando, tá bom? Então, vamos ver aqui os exemplos. Nós temos Ana brincou e foi embora. Nós temos aqui quantas orações? Vamos ver os verbos. Quais são os verbos? Nós temos o verbo brincar e temos o verbo ir. Ana brincou, uma oração, e foi embora. Nós temos duas orações, certo? Olha só, gente, como é que eu sei que essa oração é independente dessa outra? Porque se eu falar Ana brincou, esse enunciado tem sentido? Há uma compreensão de forma completa? Dá para entender? Dá. Ó, Ana brincou. Agora, se eu falar Ana foi embora, dá para entender? Ana foi embora. Claro que sim, dá para entender claramente. Então, observe, amados, que são duas orações, porém mantém uma independência, ou seja, essa oração não depende dessa outra oração. Porque se eu falo Ana brincou, eu entendo. Se eu falo Ana foi embora, eu também entendo. E tem sentido completo, ok? Então, nós temos aqui, olha, duas orações. Ana brincou e foi embora. Olha o outro exemplo. Pedro banhou-se, sorriu e saiu. Observem que aqui nós temos três orações, porque nós temos três verbos. Nós temos o verbo banhar, o verbo sorrir e o verbo sair. Se eu falo Pedro banhou-se, dá para entender, sim? Se eu falo Pedro sorriu, entende do mesmo jeito. Pedro saiu, observe que não há relação de dependência de uma oração para outra. Ela mantém-se essa relação aqui de significado dentro do período, mas uma não depende da outra. Se eu tirar uma, não perde o sentido da frase, entendeu? Então, é por isso que são orações independentes, são orações que se coordenam aqui dentro do período, elas têm sim uma relação de significância, né? Elas se completam e tal, mas elas não dependem uma da outra. Porque se eu tirar essas duas orações aqui, olha, sorrir e sair, e falar Pedro banhou-se, o enunciado continua com sentido. Se eu retirar uma oração, o enunciado não perde o sentido. Então, é por isso que essas orações elas são independentes. Próximo exemplo, Karina estudou, mas não foi aprovada. Olha só, eu tenho quantas orações? Eu tenho o verbo estudar e tenho o verbo ir. Né? Na verdade, aqui eu tenho uma locução verbal. Né? Eu tenho o verbo ir e tenho o verbo aprovar, certo?
Quando eu tenho uma locução verbal, embora seja mais de um verbo, mas eu conto como se fosse apenas uma oração. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas orações. Eu tenho Karina estudou, mas não foi aprovada. Ok? Então, eu posso falar apenas Karina estudou. O enunciado faz sentido? Faz. Se eu falo Karina não foi aprovada, o enunciado faz sentido? Também faz. Então, orações independentes são orações coordenadas. Orações que se relacionam dentro do período, mas independente uma da outra, tá bom? O contrário das orações subordinadas, que nós iremos ver em uma próxima videoaula, tá bom? Para que essa videoaula não fique muito longa. Então, tudo de bom para vocês, amadinhos. Qualquer coisa, estamos por aqui. Dê um like, gente, nesse vídeo. Vamos subir esse canal, tá bom? Tchau, tchau. Beijos. Inscrevam-se aqui no nosso canal Português Facilmente. E Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Tchau, tchau.